Paz do Senhor, querido professor, querida professora da classe de adultos, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico agora. Hoje estamos aqui para falar com vocês, né, sobre a lição 2, que tem por título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. A paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a paz do Senhor que nos assiste, você, professor e professora. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, irmã Miriam, prazer estarmos aqui em mais uma aula. Você, professor, seja bem-vindo em mais uma lição. Amém. E a aula de hoje, né, ela tem objetivos como apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar e explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos, né? Essa é uma lição que para a classe das mães aí, hein, vai ser bem, né? Vai ser bem complexa, né? Porque normalmente, e aí a gente vai ver até na lição, né, como traz, normalmente a mãe, né, é quem às vezes assume, né, um pouco essa postura. Claro, irmãs, não me entendam mal, né? Eu ainda não sou mãe, mas, né, eu trabalho em escola, então a gente vai vendo ali algumas questões, né, no contexto escolar das mães com os seus filhos, né? Eu estou trabalhando, né, em escola há algum tempo, então eu já vi algumas gerações, né? Eu já peguei trigêmeos, né, e os outros irmãos, já peguei, então, alunos que acompanhei até a terceira aí, criação de filhos. Então, você vai vendo algumas questões, né? E para trabalhar, né, essa lição, você pode começar a aula perguntando, né, aos seus alunos, né, tanto na classe de homens, né, quanto de mulheres, o que seria essa predileção. E poderiam fazer juntos uma lista. Que atitudes, né, que eu tenho com os meus filhos, ou que eu possa ter, ou que eu já vi alguém tendo, que pode gerar, né, uma situação em que mostre que eu tenho preferência mais por um filho que por outro, né? E aí eles podem citar diversas situações, né? Como, por exemplo, um filho pede algo à mãe, né? Aí ela vai lá e compra. Aí o outro pede, ela diz, não, que eu já dou demais a você. Então, isso é uma forma, né, de mostrar que você tem preferência por um ao invés do outro. Essa é uma das maneiras, né? Então, eu acho que fazer essa lista aí vai dar, né, o que falar, né? As irmãs vão ficar empolgadas para dizer que atitudes são essas, até de questão, eu já observei que faz isso no lugar disso, né? E às vezes também a gente sabe que está associado também a um dos pais, né, em um determinado momento, um pai diz não, aí o outro vai lá e diz que sim, por gostar daquele filho. Então, são questões diversas, né, atitudes dos pais, atitudes familiares diversas que podem levar a essa predileção. Então, você pode montar essa lista, né, e ao final, claro, né, como um momento aí de olhar para si, pedir para eles olharem para tudo que eles fizeram nessa lista, e aí você pode usar, né, o quadro, se você tiver. Caso você não tenha um recurso de quadro, você pode usar o velho cavalete, né, com a cartolinazinha, elas falarem, você ir lá escrevendo, ou chamar, né, uma das alunas, um dos alunos, para ir escrevendo o que os outros vão falando, e no final pedir para eles olharem para essa lista e verem em quais daquelas atitudes eles já fizeram, né, ou se identificam, e, né, apresentar, né, ao Senhor como uma maneira e até uma atitude de mudar. Amém? Então, essa é a minha dica. Irmã Miriam, o que a senhora tem aí de dica? A senhora que sempre traz uma novidade, né, para nos ajudar e ajudar o Olha, professor.
A paz do Senhor a todos vocês. Eu estou Senhor. respirando fundo. Sabe por quê? Porque, olha só, se você chega na classe, irmã Manu, irmã, concordem comigo, uma lista, tudo bem, mas se você chega na classe, principalmente na classe de senhoras, e faz a seguinte pergunta: irmãs, vocês têm um filho predileto? Vocês imaginam, irmãs? Qual é a resposta delas? Não, eu amo todo mundo igual. É, ninguém, irmãs, professores, professoras, e vocês que estão nos assistindo, ninguém assume que tem um filho predileto. É Mas verdade. é verdade, irmã Rosimar. É Ninguém verdade. assume que tem um filho predileto. Mas sabe quem é que consegue visualizar isso com muita facilidade? O filho que está sofrendo com aquilo. Porque o pai, a mãe, o pai principalmente, ele não vai dizer, não, eu gosto de todos iguais. A mãe, não, do jeito que eu trato um, eu trato todos. Essa semana eu estava vendo rapidinho aqui, olha só, um vídeo infantil, e a mãe estava com um bebezinho, e o bebê falou, mãe, aí ela disse, olha, ela chamou mamãe, chamou toda a família, aí a outra que estava lá, maiorzinha, falou, engraçado, a minha irmã, só porque falou mamãe, convidou todo mundo para ouvir. Eu falo todas as palavras e não chamou ninguém para ouvir. O coleguinha dela disse, então faça algo diferente. Ela disse, eu vou quebrar um copo. Quebrou o copo, foi chamada a atenção. Ela disse, está vendo? Não é por causa disso. Minha mãe gosta mais do outro bebê. Então, ninguém vai assumir que tem um filho predileto. Mas aqui eu trouxe o seguinte, é muito importante o estudo dessa lição, porque, olha só, a verdade prática, caros professores, nós sabemos que a verdade prática é algo que se aplica à nossa vida com relação ao aprendizado da lição. Olha o que diz a verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão, promove egoísmo na formação deles. Foi o que aconteceu aqui. O pai amava mais um filho e a mãe amava mais outro filho. Mas o casal também se amava, mas por causa desse filho predileto de cada um, houve mentira no meio do casamento, não é isso? E não foi como os filmes da Disney, que todos foram felizes para sempre. A família, ela fica desestruturada. Então, você, professor e professora, você pode levar para a sala de aula, já que as mães ou os pais não querem dizer que tem filho, qual o filho predileto, você pode levar 2 copos. E pergunte à classe. O que você faria? Onde você iria guardar esse copo, que é uma taça fina, e esse aqui? Esse aqui eu ia colocar para tomar suco, para dar água a alguém, e esse aqui eu iria guardar num local todo especial, porque ele é fino, pode quebrar, e ia usar com muito cuidado, não é verdade, irmã? Só em uma ocasião especial. Você aproveita e passa, pois é. Assim acontece com os filhos que são prediletos. Muitas vezes nós guardamos, colocamos, damos para eles sempre o melhor, sempre algo mais especial para ele, e esse aqui, ele é usado no dia a dia, de todo jeito, às vezes é largado em algum local, nós deixamos ele sujo, mas esse aqui sempre está limpo. Mas vocês observem, ó, esse aqui é fininho e esse aqui é mais grosso. A partir do momento que a mãe ou o pai começar a pegar esse copo, que é o filho, que não é o predileto,
e guardar ele num local especial, esse aqui, ele vai ficar sentido. Se você for usar esse aqui, deixar ele sujo, guardar em qualquer canto, do jeito que faz com esse aqui vai se quebrar. Então, essa questão de você ter um filho predileto, você cuidar mais dele, ele fica mais sensível, isso pode atingir, converse com a sua classe, o psicológico da criança. A partir do momento que você deixa de tomar cuidado com ele e começa a tomar cuidado com o outro, ele será atingido psicologicamente. E isso é algo muito interessante, muito bom para levar para a sala de aula. Você pode chamar também alguém que faz parte da igreja, que for psicólogo, para trazer um aconselhamento com relação a isso aí. Porque essa questão da predileção de filhos, ela pode desestruturar a família, pode gerar problemas psicológicos para os filhos. Eles podem ficar muito sensíveis e não suportar qualquer um outro comportamento do pai para com o filho. Então, é muito bom, procure sempre ouvir os professores também, e também no final, eu aconselharia, no momento da chamada das turmas, que convidasse o pastor para deixar uma palavra, porque a voz do pastor ela tem um peso maior sobre as ovelhas, não é isso? Então, ao final da aula, pudesse convidar o pastor, deixasse 5 minutos, para ele deixar um aconselhamento com relação a isso aí, porque as pessoas elas ouvem muito e talvez elas pudessem refletir realmente se estão, elas que eu me refiro é aos alunos, se estão tendo algum filho predileto em casa ou não, porque muitas vezes nós gostamos tanto daquele filho que cuidamos tanto dele, mas achamos aqui, dentro do nosso coração, que nós amamos a todos por igual. Mas muitas vezes a criança está sofrendo. Aqui mesmo a lição fala um pouco sobre isso. Quando a criança diz assim, mas você não me entende, é um momento de você parar e ouvir a criança. Fale também sobre isso com os seus alunos. Eles estão necessitando da atenção do professor. É isso? Então, que Deus abençoe, que você tenha uma aula maravilhosa, tá bom? Mas é muito importante que sempre suas aulas seja ministrada através de relatos. Vocês possam ouvir os seus alunos, eles possam relatar, vocês possam ouvir alguém que tem uma experiência como pastor, um psicólogo, e pedir sabedoria a Deus para ministrar essas aulas, porque podem ser polêmicas. Então, primeiro, orem, é bom fazer o jejum, tá bom? Porque às vezes os alunos mesmo nos deixam em algumas situações com algumas perguntas ou alguns relatos, ou até mesmo eles podem nos apontar com relação ao nosso mau comportamento com relação à nossa família, voltado para a nossa família também. Aí que Deus abençoe sua vida. É verdade, né? Irmã Rosimar, a senhora também, que sempre, né, traz uma estratégia, pensando aí nessas duas classes, né, de adultos, homem e mulher. Qual é a dica que a senhora tem para a gente hoje? Irmã Manu, essa questão da predileção é muito preocupante, né? Porque nós vemos um número muito grande, né, de crianças, de jovens, né, de adultos com muitos problemas. Então, isso não gera só apenas fora da igreja, sim dentro da igreja também. Então, é um tema muito urgente, né, se trabalhar essa questão da predileção, né, dos pais por um dos filhos, né? Nós temos que ter muito cuidado. Nós vemos aqui que Isaac e Rebeca foram infelizes na criação dos filhos, né? Porque não souberam esperar o cumprimento das promessas divinas, né? E não atentaram, né? Nós vemos aqui para a questão emocionais que a predileção pode trazer para as relações familiares. Agora, eu queria colocar como uma dica pedagógica, professor,
uma dinâmica que tem como título Máquina Registrada. Essa dinâmica máquina registrada é uma das coisas importantes que nós temos que ter muito cuidado na questão dos filhos, porque fica registrado mesmo, né? Então, aqui nós vamos usar apenas como uma dinâmica. Então, para que possamos fazer essa dinâmica, professor, é importante que você tenha algum tipo de caixa na sua sala, qualquer tamanho, e nela você vai colocar algumas tiras de papel com alguns sinais, né? Alguns sinais que você vai observar nesse aluno ou nesse filho, né? Que indica quando o filho sente que o seu irmão ele é preferido. Então, eu acho muito interessante como é que esse filho se sente quando ele percebe essa ação, né, dos pais. Então, como a irmã colocou aqui, a irmã Miriam, a questão de uma palestra é muito importante nas igrejas, né, de conscientização, é muito importante. Então, nós vemos aqui, amados, essa dinâmica. Então, você vai colocar dentro dessa caixa, né, algumas tiras, e eu vou citar aqui alguns sinais, né, que indicam essa questão dos comportamentos que essa pessoa possa ser, que ela esteja demonstrando, né, de alguma forma. Então, você vai colocar uma tira perguntando. Pergunta frequentemente o porquê do outro ser preferido, né? O outro filho sempre vai perguntar. Comporte-se de forma agressiva, né? Principalmente com o irmão que considera seu favorito. Também ele isola-se, né? Demonstra tristeza, tenta imitar o irmão que ele acha ser o preferido. Então, são essas frases que você pode estar colocando dentro dessa caixa, e aí você vai pedir, você vai separar, né, um grupo de 6 participantes, cada um vai retirando o papel e fazendo a reflexão para o grande grupo. Essa dinâmica vai fazer com que o pai, né, a mãe, ele venha a refletir, né, a não favoritismo, né, porque a questão do favoritismo, ele gera muitos problemas. Tá certo, professor? Então, que Deus abençoe a sua aula. Amém. Somos gratos a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, novamente nessa gravação. Somos gratos à direção do DENEC, certo? A todos os envolvidos. Agradecemos também a você, professor, que tem nos acompanhado. Então, não esqueça de comentar, né, de curtir este vídeo, de seguir o podcast EBD em Síntese, e que Deus continue abençoando sua vida e a sua aula. A paz do Senhor. A paz do A Senhor, paz do meninas. Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a paz do Senhor, você, professor. Eu também sugiro que você possa deixar uma dica aqui registrada, porque nós podemos também aproveitar as suas dicas. Que Deus abençoe a sua aula. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, professor, que está nos ouvindo, a você, aluno, a irmã Manu e a irmã Miriam, que Deus nos abençoe.